Amém, meus irmãos? Amém? Bom dia mais uma vez. Tome sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 3. Capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade. Tá certo? Segundo. Falei primeira? Viu como é que está tudo confuso? Me perdoe em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês. Diga glória a Deus. Isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Amém? O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, fundou a igreja em Tessalônica. Capítulo 17 de Atos mostra o momento em que o apóstolo Paulo chega naquela cidade, como era de costume. Ele procura a sinagoga local e, sendo um judeu instruído na lei, ele usa a oportunidade que tinha para pregar o evangelho naquele lugar. Atos diz, capítulo 17, que ele passa 3 semanas ali pregando o evangelho, falando o evangelho de Cristo Jesus naquela sinagoga local, e algumas pessoas abraçam a fé, recebem Cristo Jesus, começam, a partir daquele momento, seguir o apóstolo Paulo. E depois desses 3 sábados pregando o evangelho naquele lugar, a Bíblia diz que ele ainda faz isso por algum tempo na cidade de Tessalônica, e uma grande perseguição se levanta contra o apóstolo Paulo. Os judeus daquele lugar, movidos de inveja, começaram a se levantar contra o apóstolo Paulo e persegui-lo por causa da fé cristã, por causa da pregação do evangelho, por causa da mensagem que o apóstolo estava partilhando com os irmãos, com os judeus, com os gentios daquele lugar. A história conta para nós que, por causa do risco de vida que o apóstolo estava passando, a própria igreja pediu ao apóstolo para ir embora daquele lugar. Vai embora daqui, senão você vai morrer, você vai perder sua vida, e nós não queremos isso, vai embora. O apóstolo Paulo precisa sair dali correndo, ele sai corrido daquela cidade,
vai para a cidade de Bereia, prega o evangelho na cidade de Bereia, chega lá e ele encontra um povo mais disposto, que a própria Bíblia chama de mais nobre, porque era um povo que não rejeitava a palavra de Deus de pronto, antes ouvia, analisava o que estava escrito e por isso foi considerado mais nobre. A Bíblia diz que os judeus de Tessalônica ouviram que Paulo estava pregando numa cidade bem próxima, era bem pertinho, como se fosse de um bairro para o outro. Eles saíram de Tessalônica e foram atrás do apóstolo na cidade vizinha. Do mesmo jeito que perseguiram o apóstolo Paulo em Tessalônica, eles se levantam contra Paulo em Bereia e Paulo precisa sair correndo de novo e agora ele chega em Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele chama um de seus colaboradores, um de seus cooperadores, um de seus obreiros, Timóteo, e diz para Timóteo: Timóteo, volta lá em Tessalônica, porque eu estou preocupado com o povo que ficou lá, com aquela jovem igreja, aquela igreja recém-convertida. Eu não sei o que aconteceu com aquela igreja, porque quando Paulo saiu de lá por causa da perseguição, ele deixa a igreja lá, recém-convertida, mas a perseguição continua. E ele está preocupado o que haveria de ser daqueles irmãos recém-convertidos que ficaram lá. Timóteo sai de Atenas, vai até Tessalônica para fazer essa averiguação, para saber o que aconteceu com os irmãos daquele lugar. Paulo segue caminho, vai para Corinto e 6 meses depois eles se reencontram em Corinto. E as notícias que Timóteo trouxe da cidade de Tessalônica eram as melhores possíveis. Timóteo disse que a igreja, ao invés de sucumbir à perseguição, ao invés de perecer, cresceu, evoluiu, progrediu. Os cristãos daquela cidade, apesar de recém-convertidos, apesar de novos convertidos, eles progrediram na fé, cresceram na fé, desenvolveram na fé, o amor deles se desenvolveu e Paulo louvou a Deus por causa disso, a ponto de escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, para dar graças a Deus, para louvar a Deus, para celebrar a Deus, porque aquela igreja permaneceu firme, mesmo que fosse uma jovem igreja e mesmo que estivesse passando por perseguição. Não só isso, mas também porque o fato de Paulo ter ficado ali pouquíssimo tempo não permitiu que ele esclarecesse aquela igreja sobre algumas questões extremamente importantes para a vida cristã, em especial a volta de Cristo Jesus. Ele escreve a primeira carta para louvar a Deus pela perseverança e crescimento dos irmãos, e esclarece alguns aspectos da vinda de Cristo e alguns outros pontos específicos, e depois de alguns meses, ainda em Corinto, ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Acredita-se que ele recebeu algumas notícias, não sei se por via oral ou se por uma carta escrita, mas ele recebeu algumas notícias sobre a igreja de Tessalônica, e nessas notícias algumas pessoas disseram para o apóstolo Paulo que aquela igreja continuava passando por perseguição, mas independente da perseguição continuar, aquela igreja também continuou progredindo. Continuou crescendo, continuou avançando. E ele escreve a segunda carta para falar sobre isso e esclarecer também outros aspectos da vinda de Cristo Jesus. E o texto que nós lemos aqui, depois da saudação do apóstolo Paulo, é a introdução dessa segunda carta, onde o apóstolo Paulo vai agradecer a Deus, vai louvar a Deus, vai dar graças a Deus por esse progresso, por esse avanço, por esse desenvolvimento que os irmãos de Tessalônica tiveram, independente da perseguição que estavam passando. E a partir disso aqui eu queria partilhar com vocês algumas verdades nos versículos que nós lemos aqui. Tá bom? E a primeira coisa que eu queria falar sobre o que nós lemos aqui é sobre as ações de graças que o apóstolo Paulo deu a Deus por causa do progresso daquela igreja. Paulo louvou a Deus, bendisse a Deus, agradeceu a Deus, porque aquela igreja, no meio de tanta luta, no meio de tanta perseguição, no meio de tanta dificuldade, ela progrediu, ela avançou, ela cresceu, ela poderia muito bem sucumbir, poderia muito bem recuar, poderia muito bem retroceder, mas ele fica muito feliz, ele louva a Deus, porque aquela igreja avançou, porque aquela igreja progrediu, porque aquela igreja se desenvolveu. E ele especifica 3 pontos aqui que deixam bem claro o progresso e o avanço da igreja. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, onde a igreja progrediu, é na fé. Ele diz assim, no versículo 3, irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês,
pois sua fé se desenvolveu cada vez mais. Preste atenção nisso. Quando o apóstolo Paulo fala da fé daqueles irmãos, ele está resumindo toda a vida cristã daquela igreja. Quando você olha para as Escrituras, sobretudo nas cartas do apóstolo Paulo falando sobre a fé de uma igreja, sobre a fé de um irmão, sobre a fé de um grupo, ele está falando da vida cristã. Por quê? Porque eu vivo o que eu creio. A partir do que eu creio, a partir do que eu acredito, a partir daquilo que eu tenho fé, é como eu vou viver a minha vida. E a vida cristã desse povo mostrava que a fé deles progrediu. Paulo recebeu notícias de que aquela igreja estava trabalhando, que aquela igreja estava se esforçando, engajada no avanço do reino de Deus, nos trabalhos para o reino de Deus, nos serviços na igreja, no serviço mútuo entre os irmãos. E Paulo falou, a fé dessa igreja está progredindo, porque a vida que nós levamos está de acordo com a fé que nós temos. Paulo ouviu da boca de alguém ou leu em alguma carta que aquela igreja estava vivenciando um tempo de progresso em sua vida. A fé daquela igreja estava progredindo, avançando para a glória do nome de Deus. Um outro ponto que o apóstolo Paulo aborda aqui é o progresso do amor entre os irmãos que haviam naquele lugar. Ele diz, e seu amor, versículo 3 ainda, e seu amor um pelos outros tem crescido. Ele resume a vida cristã, ele resume as atividades diárias daquela igreja falando da fé, mas especifica o amor, porque o amor é uma marca da comunidade da fé. Nós temos falado muito sobre isso, e nós vamos dar um jeito de pendurar em algum lugar aqui alguns versículos que deixa bem claro isso. Que nós não somos conhecidos pela roupa que nós colocamos. Os filhos de Deus, não. Os discípulos de Cristo, não. Nós não somos conhecidos pelos prédios que construímos, nós não somos conhecidos pelos eventos que fazemos. A Bíblia deixa bem claro que nós somos conhecidos como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus, por causa do amor que há entre nós. Você compreende isso? Pelo que a Bíblia ensina, pode ter tudo no nosso meio, se não tiver amor mútuo entre os irmãos, isso aqui não é uma igreja. Sabe, olha ao nosso redor e vê que a nossa estrutura é precaríssima. A gente não tem uma estrutura que a gente gostaria de ter. Isso aqui não é nem nosso, a gente não pode nem... A gente está queria, né? Furar a parede para pendurar a TV, porque está muito baixo, né? A gente não pode nem furar essa parede. Mas não é isso que faz de nós o povo de Deus. Não é isso que faz de nós a igreja de Cristo Jesus. Não é esse tipo de coisa que mostra se nós somos nascidos de novo ou não. O que mostra se nós somos nascidos de novo ou não é o amor que há entre nós. Olha o que diz João 13:35. Você põe para a gente, Giovanni, para a gente ver aqui. João 13:35. Olha o que João diz. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isto o quê? Se vocês se amarem uns aos outros. É isso que vai mostrar se de fato nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque foi isso que ele fez com cada um de nós. Nos amou incondicionalmente. Nós não tínhamos nenhum atributo, nenhuma habilidade, nós não tínhamos nenhuma qualidade que pudesse despertar em Jesus Cristo amor por nós, e ainda assim ele decidiu nos amar a ponto de entregar a vida por cada um de nós. E o mínimo que os discípulos de Jesus devem fazer é o mesmo que ele fez. Sabe, a marca de uma comunidade cristã é o amor que os irmãos têm uns para com os outros. E eu sei, isso aqui é lindo porque Paulo diz que o amor daqueles irmãos uns para com os outros progrediu, cresceu, avançou. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje o amor que você tem pelo seu irmão pode ser pequenininho. Isso pode ser uma realidade no nosso meio. Que eu não ame tanto Caio quanto deveria. Que eu não ame tanto a Ravine como deveria. Que eu não ame tanto Pedro como deveria. Só que isso não me impede de exercitar esse amor e me esforçar para que eu os ame mais a cada dia para a glória de Deus. Você compreende isso?
E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando ele agradece a Deus pelo quê? Pelos eventos que a igreja fazia? Não. Pelo quê? Pela estrutura que a igreja tinha? Não. Pelo conforto que os templos deles tinham? Não. Pelo amor que havia entre eles. E em nome de Jesus nós vamos crescer em amor para a glória do nome de Deus. Amém? Terceira coisa pela qual Paulo louva a Deus pela vida daquela igreja, agradece a Deus pela vida daquela igreja, é pela constância da igreja, pela fidelidade da igreja em meias tribulações. Olha o que ele diz no versículo 4. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Paulo está louvando a Deus, está agradecendo a Deus, porque em meio às tribulações e dificuldades da vida, aquela igreja permanece fiel. Aquela igreja permanece constante. A despeito de qualquer coisa que aquela igreja estivesse atravessando, e deixa eu pontuar algo aqui. A perseguição que a igreja passava naquele tempo era perseguição física, era apedrejamento, era todo tipo de hostilidade física. Sabe, hoje quando a gente tem um problema com o irmão na igreja, que o irmão passou do meu lado e não me deu a paz do Senhor, já dá vontade de ficar em casa e não voltar mais, né? Ah, o pastor não cantou aquele hino que eu gosto, não vou mais naquela igreja. As coisas lá na igreja não acontecem do jeito que eu quero, e por causa disso eu prefiro ficar em casa vendo o meu YouTube. Né? Hoje existe uma classe, né, de pessoas que se julgam cristãos, que não querem frequentar a igreja, pararam de caminhar na fé e... Mas uma das marcas da igreja de Cristo é que mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio de todos os intempéries que a gente pode enfrentar, ela continua, ela permanece, ela avança, ela não para, nada para a igreja de Cristo Jesus, nem a morte. Nem a morte, nós já falamos sobre isso aqui, eu vou falar isso até morrer. A igreja de Cristo Jesus é marcada por perseguição ao longo da história. Depois que foi institucionalizada, depois que virou a igreja de Roma, passou a perseguir. E essa é um dos grandes indícios, esse é um dos grandes indícios que a gente pode desconfiar se ainda era a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é marcada por perseguição. Ao longo da história a gente vê o diabo se levantando através dos impérios, através dos religiosos, através de tantas coisas para frear a igreja de Cristo. Só que a igreja de Tessalônica nos ensina algo extremamente poderoso, independente de tudo, das perseguições, das lutas. Né? A perseguição que expulsou Paulo daquela cidade era a perseguição que o povo que ficou lá precisava enfrentar. E Paulo diz, graças a Deus, porque vocês progrediram na fé, a vida cristã de vocês evoluiu, progrediram no amor, independente da perseguição, vocês continuam marchando, continuam caminhando para a glória de Deus. Amém? Agora, me permita lhe mostrar um outro detalhe aqui que ainda está no versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim, ó, por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre vocês. A igreja de Tessalônica aqui era uma igreja novinha, levando em consideração aquilo que aconteceu dentro do contexto histórico, essa igreja não tinha 2 anos de fundada, não tinha 2 anos. Paulo ficou mais ou menos 1 mês lá, 6 meses depois encontrou Timóteo lá em Corinto. Depois de alguns meses ele escreve a segunda carta, 1 ano e pouquinho essa igreja tinha. E olha o que Paulo está falando no versículo 4 aí. Nós nos orgulhamos de falar sobre vocês com as outras igrejas. Por quê? Porque vocês cresceram na fé, porque vocês cresceram em amor e porque vocês perseveram no meio da luta. Quando nós chegamos em outras igrejas, a gente fala que existe uma referência na Macedônia. E qual é a referência das igrejas na Macedônia? A igreja de Tessalônica. Uau! Irmão, essa igreja nova, recém-fundada, virou uma referência rápido. Por que, Wesley? Digo mais uma vez, não era por causa da estrutura que tinha. Não era por causa dos congressos e conferências que promovia. Não era pela sua localização. Né? Um dia,
estava conversando com algumas pessoas, e tinha alguns pastores no meio, e um dos pastores disse que precisava tirar a igreja dele de onde estava, porque a igreja dele estava mal localizada. Aí eu parei para pensar. Mal localizada, uma igreja mal localizada? O que isso quer dizer? Depois eu entendi o que ele quis falar. Mas aí eu me intrometi na conversa e falei assim, cara, sua igreja está no mundo? Aí ele não entendeu. Eu falei assim, sua igreja está no mundo? No mundo? No mundo? Ele falou assim, lógico que está. Eu falei assim, então ela está bem localizada, porque é aí que a igreja deve estar. Sendo sal e luz, fazendo a diferença, fazendo com que o reino de Deus avance, alcançando os perdidos, seja lá na Barra da Tijuca, seja lá em Ipanema, seja lá em Nova York, ou seja dentro de uma comunidade. Sabe, mas na cabeça desse pastor, a igreja é relevante pela localidade onde ela está plantada, o endereço que ela tem, pela estrutura que ela tem. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que essa igreja virou uma referência para todas as outras igrejas por causa do seu crescimento, por causa do seu desenvolvimento na fé. Porque ela passava por provações e ela não parava. É isso que faz uma igreja referência. Sabe, hoje a gente está tentando americanizar as igrejas no Brasil. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se a gente pudesse buscar uma referência para ser crente aqui, a gente tinha que buscar referência lá na Nigéria. No extremo sul da Nigéria, todo dia tem um crente sendo enforcado. No extremo sul da Nigéria, todo dia tem um crente sendo degolado. Tem um crente pegando fogo, virando fogueira. Na Coreia do Norte, todo dia tem crente sendo perseguido e preso por causa da fé cristã. Essas deveriam ser referências para nós, mas a gente prefere aquelas que têm jogo de luz bom. A gente precisa entender que não é sobre aquilo que até o mundo tem, mas é aquilo que o mundo olha e diz, uau, que povo doido é esse? Povo maluco é esse? Que com toda provação, com toda dificuldade, com toda luta, não abre mão da sua fé. Sabe? Eu não sei quais são as suas referências de pessoas, irmão, mas as minhas referências de pessoas são aquelas que oram bastante. As minhas referências de pessoas são aquelas que amam as Escrituras. As minhas referências de pessoas são aquelas que gostam de falar da palavra de Deus. Sabe? As referências dos cristãos hoje é o Neymar, irmão. Nada contra o Neymar. Não, tudo contra o Neymar. Ele poderia ser um jogador melhor. Ele entristece o meu coração, porque eu apostava tudo nele. Mas, enfim. Sabe? Mas no que diz respeito à referência para a vida. A referência de uma igreja deve ser um cristão dessa qualidade aqui. Que está progredindo, que está avançando, que é mais parecido com Cristo, que no meio da luta, que no meio da prova, não abre mão de falar, eu continuo fiel e professa a sua fé abertamente, não tem problema com as dificuldades que vai enfrentar. Esse é o tipo de cristão que deve ser admirado. Esse é o tipo de cristão que deve ser referência. Esse é o tipo de igreja que o apóstolo chegava diante das outras e perguntava, vocês conhecem o pessoal de Tessalônica? Vocês conhecem o pessoal daquela igreja recém-formada, recém-plantada, que todo dia progride, todo dia avança, todo dia evolui, e mais do que isso, no meio da provação, no meio da dificuldade, não olha para trás? Sabe, que nós possamos hoje abraçar esse conceito aqui de referência, que é o conceito bíblico. O apóstolo Paulo diz, nós nos orgulhamos de falar das outras igrejas sobre vocês, sobre a perseverança de vocês, sobre o progresso de vocês. Vocês viraram referência para todas as igrejas. Por quê? Por causa do progresso e avanço de vocês na fé. Isso é o que faz de uma igreja referência. Amém? No versículo 5 ele diz, Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Olhe para mim. Até aqui, Paulo deu graças a Deus pelo progresso dos irmãos e deu graças a Deus porque aqueles irmãos eram fiéis, independente das dificuldades que precisavam enfrentar. Ele cita as dificuldades que esses irmãos estão passando aqui, e essas dificuldades são perseguições.
Como eu disse aqui, de natureza física. É isso que esses irmãos estão passando. Aí no versículo 5, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer que essa situação onde o crente é perseguido e o ímpio o persegue, é onde a justiça de Deus é confirmada. É onde o julgamento de Deus é estabelecido. De que maneira, Wesley? Eu vou te explicar. Você já passou por aquela experiência onde uma pessoa que não conhece a Deus, não tem vida com Deus, olha para você que é cristão, mesmo que você nunca tenha dito isso, ele chega para você e diz assim: por que você vai para o céu e eu vou para o inferno? Tu é melhor do que eu? Você já passou por isso? Eu já. O cara chegar e falar assim: por que vocês crentes vão para o céu e a gente que não é crente vai para o inferno? Vocês são melhor do que nós? Qual é a diferença entre nós e vocês? Por que vocês dizem que vocês vão para o céu e o restante do mundo vai para o inferno? Primeiro, não somos nós que dizemos isso, né? E aí, se alguém pergunta isso para você, se você fosse técnico, só técnico, você ia dizer assim: não, cara, eu vou para o céu não é porque eu sou melhor do que você, é porque eu fui justificado. Ele não ia entender nada disso, até porque tem um monte de crente que não sabe o que é ser justificado, né? Que dirá o ímpio. E aí, como o ímpio não entende o que é alguém justificado, não entende o conceito da justificação, o que Deus faz? Deus deixa os crentes aqui na terra, para que através da vida do crente, do estilo de vida do crente, fique bem claro o porquê que o crente vai para o céu e o ímpio não. E aí, nesse exemplo aqui, ele deixa bem claro que onde isso aparece onde o cristão que é santo, que vive uma vida regrada, que respeita as leis, que não é perfeito, mas faz de tudo para andar corretamente, é perseguido por alguém que não respeita a lei de Deus e nem lei dos homens. Onde que fica claro que Deus está certo de levar o seu povo para o céu e condenar aqueles que não são o seu povo, no estilo de vida de cada um? É na perseguição contra o povo de Deus que fica bem claro que aqueles que serão condenados vão ser condenados de forma justa. E também é na perseverança dos crentes que fica bem claro que de fato você está caminhando para a glória de Deus. Então, quando uma pessoa pergunta para você: você vai porque você é melhor do que eu para o céu? Você diz: não, na verdade eu sou tão ruim quanto você. A diferença é que Deus fez uma obra na minha vida, fez uma obra no meu coração, Jesus Cristo me libertou do pecado e agora eu estou vivendo um estilo de vida digno do reino dos céus. O estilo de vida digno do reino dos céus ou do reino de Deus, que o apóstolo Paulo diz aqui, é essa vida que o cristão prossegue, avança, independente de ser caluniado, independente de ser depredado, independente de ser perseguido. É aí que fica claro que é justo que Deus te leve para o céu. Mas também é aí que fica claro que é justo que Deus condene os perseguidores. Todas as vezes que alguém se levanta contra a igreja de Cristo, ela está deixando bem claro que Cristo está mais do que certo de condená-lo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí ele prossegue dizendo ainda no versículo 6, que é justo. Em sua justiça, Deus pagará aflição àqueles que afligem vocês. Aqui ele dá um spoiler do que eu já vou falar. Mas já deixa eu adiantar algo para você aqui. Você precisa entender. A gente não está largado nessa vida, não. O cristão apanha, sofre, é perseguido, geme, chora, faz de tudo para ser fiel, mesmo quando fazem de tudo para nos massacrarem. Mas tem alguém olhando por nós. Tem alguém que é dono da igreja, que comprou ela a preço de sangue. Sabe? Esse pessoal que agora está lá na Nigéria, torturando os cristãos, eles pensam que nós estamos jogados ao léu, que nós somos loucos. O imperador, o ditador lá da Coreia do Norte, ele pensa que ele pode fazer o que ele bem entende com a igreja de Cristo Jesus que está lá. No Sudão, em tantos outros países onde o povo de Deus é massacrado, todos esses homens pensam que a igreja está jogada. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês.
Você precisa ter isso em mente. Deus está usando a nossa vida para que fique claro que eles devem ser condenados de fato. Quando a igreja de Cristo Jesus sofre, vivendo de forma justa, caminhando de forma correta, é a prova de que o povo que persegue a igreja de Cristo deve ser condenado sim. É Deus usando a nossa vida, para que fique claro que esse povo vai para o juízo, merecendo ir para o juízo. Aí ele diz no versículo 7, isso aqui deveria hoje encher seu coração de alegria. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier no céu. Cara, você sabe o que é passar um dia inteiro trabalhando, um dia inteiro se esforçando, um dia inteiro na labuta? A vida nada mais é do que um período de tempo, onde a gente vive para a glória de Deus, onde a gente cansa, onde a gente geme, onde a gente chora. Mas do mesmo jeito que você passa um dia inteiro trabalhando, o dia inteiro na rua, fazendo seus afazeres, andando para lá, andando para cá, ou dentro de casa, cuidando da sua casa, tem uma hora que você senta. E você descansa de toda a fadiga acumulada ao longo do dia. A palavra grega que Paulo usa aqui para descanso denota isso. Fala disso, de um descanso após um grande desgaste. A vida nada mais é do que isso. A gente está aqui se desgastando, sofrendo, gemendo, chorando, passando por todo tipo de provação para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Cristo seja revelado, para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, mas o descanso vem aí. Hoje, o que afasta muitas pessoas da comunhão, do serviço à igreja, é o cansaço. Está caminhando, trabalhando, sendo perseguido, injustiçado, sofrendo. Mas calma, tem um descanso vindo por aí. Deixa eu te dizer algo aqui. Não são as 4 horas, 5 horas que você dorme por dia. Tem um descanso eterno vindo para a igreja do Senhor Jesus aí. Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós vamos para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá choro, não haverá nenhum tipo de enfado ou cansaço. Toda luta, toda perseguição, todo problema, tudo isso vai ficar para trás e nós estaremos num lugar de gozo e alegria eterno. Se isso não confortar o seu coração em meio às lutas, não há o que conforte. Essa é a esperança da igreja. O descanso eterno está vindo aí para a glória de Deus e para a nossa alegria. Você entende isso? Olha o que o apóstolo, o escritor aos Hebreus diz. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 32. Para a gente olhar aqui rapidinho. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Nós vamos até o 39, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios meus irmãos. Nessa época aqui, onde o escritor escreveu, os cristãos estavam perdendo suas casas, seus terrenos, seus bens, tudo por causa da fé cristã. O império simplesmente chegava e perguntava: que Deus você serve? Nós somos de Cristo, então está tudo confiscado, você perdeu tudo. E diante daquilo tudo ali, eles continuavam fiéis para a glória de Deus. Perdiam tudo, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, quando o império chegava e dizia assim: ó, os seus bens materiais estão confiscados, o povo dizia assim: caraca, leva lá. Mas eu sei que aquilo que está reservado para mim no céu de glória é imperecível, é permanente, é eterno, ninguém pode tocar. Vamos lá, Giovanni. 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará, mas o justo, ou o meu justo, viverá pela fé. A gente entenda isso, irmão. A vida da igreja, a vida do cristão é pela fé, não é pela nossa condição atual. Nós vivemos pela fé, tendo dinheiro ou sem dinheiro, sendo perseguido ou não, caluniado ou não. Nós vivemos pela fé, crendo que Ele está vindo nos buscar. E se retroceder, não me agradarei dele. 39 a gente fecha. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esses somos nós. Não importa o que nós estejamos passando, nós não vamos retroceder. Nós não vamos parar, nós não vamos voltar atrás. Nós sabemos que tem um descanso eterno chegando. Ele disse, capítulo 14 de João, eu vou vos preparar lugar para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Sabe, não é alguém que foi na frente preparar o quarto da casa de praia, é alguém que foi preparar as mansões celestiais. Alguém que foi preparar um lugar eterno que, sabe, os perseguidores não vão passar nem na porta. Você precisa entender isso. Para a gente encerrar, no versículo 7 ainda, mas lá no finalzinho, ele diz assim, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso é o que espera os perseguidores da Igreja de Cristo. Isso é o que espera aqueles que não obedecem o Evangelho. Ele disse isso aqui. Aqueles que não obedecem, que não conhecem a Deus e não obedecem as boas novas do nosso Senhor Jesus. O povo que é contra a igreja de Cristo é contra o próprio Cristo. Lembra o que Jesus falou para Paulo quando apareceu para ele? Paulo, por quê? Porque me persegue. Paulo poderia argumentar, eu não fiz nada contra você, persigo a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo, extensão do cabeça. Tocou em nós, tocou nele. Tocou em nós, tocou nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode fazer tudo comigo que eu não tenho condição de fazer nada com alguém. Na verdade, não faria porque não é o que Deus espera de nós. Né? Mas, com Jesus, como dizem por aí, o buraco não é mais embaixo não, é mais em cima. É bem mais em cima. Ele está acima de todos os homens, de todos os reis, de todos os príncipes, de todos os presidentes, todos os governadores, de todos os milionários, todos os empresários, está acima do seu patrão, está acima de todos os homens, de todos os tempos ao longo da história. Ele há de julgar todos naquele grande dia. E o que espera esse povo que se levantou contra a igreja de Cristo, consequentemente se levantou contra o próprio Cristo, o que espera esse povo, é isso que a gente acabou de ler. Volta lá em Hebreus 10 para a gente, Giovanni. Hebreus 10, versículo 26 ao 31. 26 ao 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, irmão, como que alguém reconhece a verdade? Como que o mundo tem acesso à verdade? Olhando para a vida cristã. Você é a revelação da verdade de Deus nessa terra. Nós somos aqueles que revelamos a verdade de Deus por meio do nosso estilo de vida, por meio da nossa conduta. Depois que recebemos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, uma pessoa que rejeita a verdade, o que pode salvar essa pessoa? Mais nada. Não há salvação para quem olha para a verdade e rejeita a verdade de forma deliberada. Mas tão somente, olha o que resta para uma pessoa que rejeita a verdade. Tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Eu sei que é difícil assimilar isso, sobretudo porque não se fala muito disso.
E é uma grande covardia daqueles que têm responsabilidade de falar sobre essas grandes verdades aqui e não falam. Sabe? Como diz um amigo, tem gente que pensa que a vida é um morango. Né? Não é. Só existe 2 caminhos. Não é, Júnior? Só 2 caminhos. Ou você vai para esse descanso do versículo 7, ou você vai ter que encarar o juízo e o fogo do versículo 8 e 9. Vamos lá, Giovanni, para a gente encerrar. Até o versículo 31. Que rejeitava a lei de Moisés. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está se referindo à antiga aliança. Quem rejeitava a lei de Moisés era apedrejado, morria, né, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Se uma pessoa que rejeitou a lei de Moisés morria apedrejado, o que vai ser de alguém que ouve a pregação do Evangelho, que ouve a pregação sobre Cristo Jesus, sobre o que Cristo fez, ouve sobre a graça de Deus, ouve sobre o Espírito de Deus, sobre a bondade de Deus e ainda assim vira as costas de forma deliberada? Pois conhecemos aquele que disse, isso aqui é uma citação de Deuteronômio, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Vou encerrar para a gente ceiar. Irmão, na minha mão, qualquer um tira você. Na verdade, tu não vai cair na minha mão, né? Não tem como, porque eu te amo. Eu te amo, você não vai cair na minha mão, tudo mais. Você também não vai cair na mão de Deus, porque hoje você faz parte da família dele. Mas vai ter um povo que vai cair na mão de Deus. E o texto diz que é horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Fogo, juízo, castigo, de forma justa, porque viram a verdade no comportamento da igreja e ainda assim consentiram em andar na mentira, desejaram andar de qualquer maneira diante de um Deus que é santo, santo, santo. É sobre perfeição, Wesley? De maneira nenhuma. Perfeição só na glória. Todos nós aqui temos pecado, todos nós aqui somos pecadores e falhos, e o mais pecador, o mais falho daqui, dentre todos sou eu. Mas é sobre uma obra que Deus faz no coração do homem, e faz o homem enxergar a beleza de Cristo na cruz, e compreender que o mínimo que o homem pode fazer é devolver com obediência o amor que foi liberado na cruz do Calvário. Não tem desenrolo. Bota pra gente Apocalipse 20, versículo 15, Giovanni, por gentileza. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Sabe, a gente fica pensando que o nosso problema é dinheiro. Que o problema da humanidade é falta de um carro para andar. Que é solteirice. Tô solitário. A gente pensa que o problema da humanidade é ter que pagar um aluguel mês após mês, e o pessoal amaldiçoa o aluguel, né, falando que é o devorador. Aluguel é uma bênção, irmão. É só você perguntar para quem está embaixo da ponte, não tem dinheiro para pagar um. O problema da humanidade nunca foi a doença que nós temos, ou venhamos a contrair. Nunca foi. Isso aí é resultado do genuíno problema. São desdobramentos do genuíno problema. Nossa maior preocupação deve ser com isso aqui, ó. Os discípulos saem para fazer missão, expulsam o demônio, curam pessoas, chegam todos felizes para Jesus, e Jesus diz, não se alegra por causa disso aí não. Expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram tantas maravilhas, mas vocês precisam se alegrar que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quem já foi barrado numa festa aqui por não ter o nome na lista da festa? Quem já foi? Eu já fui mais de uma vez. Já fui, irmão. Só que a gente sempre dava um jeito, pagava um segurança. Tempo difícil. Né? Só que lá naquele dia vai ter uma lista dos convidados. Né? E não tem como pagar o segurança. Não tem como pular o muro.
Não tem como burlar a entrada. Lá não tem como fazer isso. Né? E aqueles que não estão com o livro, com o nome escrito no livro, com o nome na lista, vão ouvir da boca do anfitrião: apartai de mim, eu não conheço vocês. E a Bíblia diz que eles vão ser lançados para o juízo eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Eu encerro no versículo 10, que diz assim: no dia em que ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. Irmão, esse aqui vai ser o maior de todos os cultos. O maior de todos. Quando ele vier, ele vai receber glória e louvores daqueles que creem. Pensa num cultão. Eu não sei o que vai tocar naquele dia, não sei, né? Mas eu vou estar lá. E eu espero te ver lá também. Esse é o maior culto de todos os tempos. E isso inclui vocês, ele diz aqui. Falando para a igreja de Tessalônica, eu quero falar a você que está aqui essa manhã. Isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Creram no Evangelho. O que vai garantir a sua participação no grande culto daquele grande dia? Crer no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza. Dá minha Bíblia. É sobre isso, irmão. A vida do ser humano se resume nisso. Sabe? Ou você está do lado da igreja, do lado de Cristo, e vai receber descanso eterno naquele dia, ou você está do outro lado, ou você é um inimigo de Cristo, ou você é um inimigo de Deus, e vai ter que passar pelo juízo, pelo fogo, pelo castigo eterno. A grande questão é a seguinte: a oportunidade de ouvir o Evangelho, de dar crédito à verdade, são esses cultos assim. É onde o Evangelho é pregado. Graças a Deus aqui a gente tem feito muita força para pregar o Evangelho, para falar que Jesus está voltando, para falar que sua alma vale mais do que seu corpo, para falar que quando essa vida acabar, tudo que você possui, tudo que você lutou para ter vai se desfazer, vai esfarelar, vai se decompor. A Bíblia diz que tudo será destruído. O fogo do juízo vai destruir tudo. E aí haverá novos céus e nova terra. A nova Jerusalém para os remidos, para os salvos, para aqueles que creram em Cristo Jesus, para aqueles que creram no Evangelho, para aqueles que deram créditos à obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É sobre isso. Amém? Eu queria nesse momento